Voltamos a falar da posse do jurista Luiz Edson Fachin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar a fazer contato com a repórter Evne Araújo, que acompanha os preparativos. Evne? Érica, aqui atrás de mim, olha só, os seguranças já se reúnem aqui à frente do prédio principal para saber as principais orientações aí que vão tomar durante essa solenidade de posse. A posse, claro, vai ser às 4 horas da tarde, como nós já comentamos, aqui no prédio principal do Supremo Tribunal Federal, no plenário. E a gente vai mostrar para vocês agora como vai funcionar essa cerimônia. Veja só. A cerimônia que marca a posse do novo ministro do STF, Edson Fachin, seguirá a tradição das demais sessões solenes de posse. Ela será aberta com o hino nacional. Na sequência, o ministro decano Celso de Mello e o ministro que tomou posse há menos tempo, Luiz Roberto Barroso, levarão o novo ministro até o plenário. Lá, o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal fará a leitura do termo de posse. Depois disso, o novo ministro do Supremo vai prestar compromisso como integrante do STF e em seguida assina o termo e o livro de posse. Para a cerimônia são aguardados amigos e familiares de Edson Fachin e autoridades dos 3 poderes. Além do plenário, os convidados e a imprensa poderão acompanhar a cerimônia em telões instalados em diversos pontos do Supremo Tribunal Federal. A cerimônia de posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, vai ser transmitida ao vivo pela TV Justiça e também pela Rádio Justiça, além da internet. Érica. Obrigada, Evne, pela participação e também pelas informações que você trouxe para a gente. Vai continuar acompanhando os preparativos para a solenidade, para a cerimônia de posse. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio para conversar com a gente sobre o que prevê o regimento interno da Corte em relação a essa posse. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Então, qual é a previsão de acordo com o regimento? Bom, essa sessão é uma sessão solene, né? Não há previsão de julgamento algum para a sessão de hoje à tarde. O próprio regimento interno, ele estabelece que para algumas ocasiões o Supremo Tribunal Federal ele se reúne em sessão solene. Quais são essas ocasiões? Aí eu posso citar quando é posse de presidente e vice-presidente da Suprema Corte, posse de ministro, como a de hoje, do ministro Edson Fachin, e também nas sessões de instalações do ano judiciário. Então, existe uma resolução do STF, inclusive, que traz todo o cerimonial, todo o passo a passo de como efetivamente deve se dar essa posse. Nós vimos na reportagem do repórter Gabriel, e dentro dessa perspectiva é que nós vamos ter exatamente essa cerimônia, como eu já falei, uma sessão solene. O próprio regimento interno, que remete a essa resolução de cerimonial, ele estabelece que para a ocasião são chamadas autoridades, né? Nós vamos ter então, os convites são enviados para representantes dos 3 poderes, né, tanto o presidente quanto o vice-presidente da República, ministros de Estado, enfim, nós temos também convites que foram encaminhados a ministros aposentados do Supremo Tribunal Federal, familiares do novo ministro, enfim, é uma cerimônia, né, que gera uma expectativa grande e nessa ocasião são chamadas todas essas pessoas, tanto ligadas ao ministro quanto ligadas aos poderes da República e também aos próprios interessados do Supremo Tribunal Federal. Agora, a composição da Corte fica completa. Completa. A Constituição Federal estabelece que o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. E esses ministros, eles são nomeados pela Presidente da República, são cidadãos com notável saber jurídico, né, reputação ilibada, devem ter mais de 35 anos e menos de 75 anos, né, passam por um processo de sabatina perante o Senado. Tudo isso foi efetivamente cumprido e a partir do momento em que se tem a aprovação do nome pelo Senado, que a Presidente da República faz a nomeação, com a nomeação está apto para tomar posse. Então, na sessão de hoje à tarde, tem-se a posse solene, né, do ministro Luiz Edson Fachin. Então, muito obrigada, Gisele, pela participação. E amanhã a gente se vê para comentar a sessão do plenário, né? É verdade. A gente precisa, inclusive, lembrar que o ministro amanhã, tanto na quarta quanto na quinta-feira, ele participa, então, da primeira sessão de julgamento da Suprema Corte Brasileira e ele passará a integrar a primeira turma, ao lado do ministro Marco Aurélio, do ministro Luiz Fux, da ministra Rosa Weber e também do ministro Luiz Roberto Barroso. A partir de agora, então, a composição da primeira turma e do Supremo Tribunal Federal como um todo está completa. Obrigada pela participação. Até amanhã. Até.